Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma videoaula, dando continuidade ao assunto, né, de estatística que vimos na última aula. Vamos fazer agora uma aula sobre interpretação de gráficos. Bom, o que nós vamos estudar aqui nesse vídeo de hoje? Vamos ver população, amostra, diagramas, que são os tipos de gráficos, e vamos falar um pouquinho também de pictogramas. O primeiro tópico da nossa aula de hoje vai ser população e amostra. Bom, o que é a população? A população é um conjunto, né, formado por todos os elementos com os quais a gente deseja fazer uma pesquisa, ou seja, é o público-alvo daquela pesquisa. Se eu quero saber a quantidade de pessoas que usam um determinado tipo de marca de sabão em pó, por exemplo, essas pessoas que eu vou perguntar, que eu vou entrevistar para a minha pesquisa, é chamada de população, ou seja, é o público-alvo, é quem eu vou fazer a pesquisa, tá? Com quem eu vou fazer a pesquisa. Já a amostra é o conjunto formado pelos elementos da população. Então, a amostra são tudo que eu pegar ali daquele conjunto, eu vou chamar, né, de amostra. Ou seja, as informações que eu consegui pegar, os dados, tudo aquilo ali é a amostra da minha pesquisa. Bom, os diagramas. Os diagramas, como eu disse lá no início, no sumário aqui da aula, são os tipos de gráficos que a gente vai poder criar após coletar os dados e as informações de uma pesquisa. Esses diagramas a gente pode elaborar, né, como eu disse para vocês, através dos dados que a gente retira. Esses dados são construídos, né, basicamente assim, no plano cartesiano, e a gente tem algumas formas de mostrar, representar graficamente essas informações. A gente pode usar gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de coluna, gráficos de setores, e através também, né, dos pictogramas, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente ainda na aula de hoje. O primeiro gráfico que a gente vai ver aqui é o gráfico de linhas. Este tipo de gráfico ele é usado para fazer comparações de tendências em cerca de determinado tempo. Ele vai mostrar assim, as possíveis mudanças que podem ocorrer dentro desse período. Por exemplo, se você quer analisar, né, um determinado comportamento de uma situação dentro de um determinado período de tempo, e para expressar essas informações que vocês pesquisam, é utilizado o gráfico de linhas. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico mostrando o consumo, né, de sapatos femininos e masculinos durante, né, 6 meses e em uma certa determinada quantidade, ou seja, até 250, eu estipulei aqui, né, até 250 pares dentro de 6 meses. Então, quem comprou, quem utilizou mais sapatos, se foram homens ou se foram mulheres, e se em algum momento ali aquelas informações chegaram a se cruzar. Então, a gente consegue ver aqui que a linha rosa está representada pelos sapatos masculinos e a linha azul está representada por sapatos femininos. Então, a gente pode fazer uma comparação no mesmo mês entre esses dois tipos de sapato, o número que comprou mais, o número que vendeu menos. Então, por exemplo, aqui no primeiro mês, a gente vê que os sapatos masculinos, eles venderam menos do que os sapatos femininos. Já no último mês, que é 6 aqui, a gente pode observar que os sapatos masculinos tiveram um aumento, né, venderam mais, já os sapatos femininos eles tiveram uma queda, venderam menos. Então, é para esse tipo de comparação de informações que serve o gráfico de linhas. O gráfico de barras horizontais, a gente consegue comparar dados estatísticos representando os itens individualmente. Vamos ver um exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho um gráfico que está mostrando a taxa de mortalidade infantil por região no ano de 2013. Então, peguei as 5 regiões, né, do país e fiz um gráfico, montei um gráfico separadamente com os dados de cada região para ver em qual região houve maior índice de mortalidade. Então, quanto maior a barra, né, maior o índice de mortalidade. Então, a gente vê aqui claramente nesse gráfico que o maior índice foi na região Nordeste, pois a barra maior, né, está passando aqui dos valores, é a barra da região Nordeste. Então, a gente está comparando a mesma questão de ser dados, porém, esses dados são
separados de acordo com cada região, o que foi diferente do gráfico anterior, que a gente estava comparando a mesma situação, porém só o público que era diferente. O gráfico de colunas ou de barras verticais, né, que é o mesmo tipo de gráfico, ele vai apresentar, né, barras em formato de retângulo e cada altura da coluna é proporcional ao valor que ela representa. Então, a altura ali vai ser proporcional ao valor que a gente quer representar dentro desse gráfico. Aqui eu tenho um exemplo de gráfico de barras de coluna que é sobre o desmatamento da Amazônia em um determinado período, né, que foi de agosto a julho. Então, a gente consegue ver que as barras aqui, quanto maior a barra, maior o índice de desmatamento dentro dos anos aí. Então, eu peguei diversos anos, né? 2003, 2004, 2005 até 2008, no período de agosto a julho, e comparei esses dados para ver qual foi o ano dentro de agosto e julho que teve o maior índice de desmatamento. Então, a gente consegue ver aqui que foi o ano de 2004, né? Porque a barra que está mais alta, quase próxima aqui dos 300 mil, né? Quilômetros quadrados de área desmatada. Então, a gente tem aqui essas informações nesse gráfico. E como eu disse no início, na definição, a gente pode ver que é sempre apresentado de forma através de um plano cartesiano, né? Em que a gente tem uma barra vertical e uma barra, né, horizontal. A barra horizontal aqui está representando o ano e a barra vertical está representando a área desmatada em quilômetros. O próximo gráfico é o gráfico de setores. Este gráfico ele fica mais fácil para a gente visualizar as informações e comparar esses dados coletados. É um dos gráficos também muito utilizado para diversos tipos de pesquisa. A gente pode também trabalhar com porcentagem, né, dentro desse gráfico de setores, é muito trabalhado juntamente com a porcentagem. E ele também, a gente, normalmente algumas pessoas chamam ele de gráfico de pizza, né? Porque realmente, de fato, lembrou uma pizza. Ele é redondo e tem algumas divisões triangulares ali, então a gente chama de gráfico de pizza também. Mas o nome certo é gráfico de setores, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico mostrando sobre a preferência, numa pesquisa de preferência de modalidades esportivas. Então, eu fiz uma pesquisa sobre, né, futebol, voleibol, basquetebol, natação e outros. Então, cada parte aqui vai representar uma modalidade esportiva. E a gente pode visualmente enxergar o esporte que o pessoal mais gosta, que no caso aqui está sendo o futebol, porque é a maior área que a gente tem ali pintada, né, a área de verde. E aí a gente consegue, né, perceber visualmente, mesmo que não tivesse essas porcentagens ao lado, a gente iria saber qual é o esporte que a pessoa gosta mais e qual é o que gosta menos, né? De acordo com a legenda que está ali ao lado, a gente consegue ver claramente isso dentro desse gráfico. Ele é muito bom para facilitar algumas, bom, a montagem, né, de apresentação do resultado da pesquisa que a pessoa faz. Então, ele é muito bom para apresentar os dados de pesquisa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre pictograma. O pictograma, ele é um tipo de gráfico, porém, ele utiliza ilustrações, ou seja, ele utiliza desenhos e imagens para fazer uma visualização ali do que a pessoa quer apresentar, do dado que ela coletou e quer apresentar. Por exemplo, aqui ao lado, eu tenho uma espécie de pictograma, que é um gráficozinho de imagens, só que esse gráfico, ele está me mostrando o número de sapatos, né? O número que cada aluno ali do sétimo ano, eles calçam. Então, a gente está vendo aqui, a gente numerou, né, a tabela aqui de acordo com o número dos calçados, de 36 a 42, e cada sapatinho desse aqui indica a quantidade de pessoas que calça este determinado número. Então, a gente pode ver aqui que a maioria dos alunos, né, dessa turma aqui calça o número 39, porque é onde tem mais sapatinhos. Então, a gente vai na mesma ideia dos outros gráficos. Então, quanto mais imagens tiver em um determinado local do dado, mais significa que aquele dado ali é maior. Outra coisa também muito importante no gráfico é, se vocês observarem, todos os gráficos que eu apresentei aqui, ele tem título, então é importante sempre colocar um título no gráfico, tá? Agora é hora de vocês praticarem. Vai ficar aí a atividade do módulo 2 da página 60 para ser entregue no dia 18/9, certo? Aqui foi a referência que eu utilizei para elaborar essa aula de hoje e até o próximo vídeo.